A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Se encontrar, se reencontrar, essa é a nossa essência. E quem foi que disse que é preciso se perder para se encontrar de novo? Perdemos muito nos últimos anos. Não era preciso. Em 6 meses, o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. Agora é o momento de encontrar nossa melhor versão. Não o encontro físico, ainda restrito pelo vírus que assombra. Falo do reencontro com o que nos faz viver, sonhar, sorrir. O reencontro do trabalhador com o emprego. Do jovem com a oportunidade. Da mulher com a dignidade, com o respeito. Das famílias com a estabilidade. É o seu encontro com o seu direito de comer, estudar, trabalhar. Escolher seu caminho. O encontro do Brasil com a tolerância. E do brasileiro com a esperança. O Brasil tem jeito. Vocês não percam a esperança que a gente vai fazer deste país o país da concretização dos sonhos que a juventude brasileira tem hoje. Não desanime nunca. Jamais podemos deixar de sonhar, de acreditar e de realizar. Porque com esperança no peito é possível voltar a sorrir. E trazer de volta o Brasil ao povo brasileiro. Jornal Rádio PT, informação e luta popular, com Amanda Guerra. Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Nesta segunda de carnaval, nós vamos rever as entrevistas com o ex-presidente do INPE, Ricardo Galvão, e com o secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, Penildon Silva. Entrevista. O Ricardo Galvão, que é físico, engenheiro, professor e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi reconhecido pela revista científica Nature como um dos 10 mais importantes cientistas do mundo. Bom dia, Ricardo, seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com vocês. A gente que agradece, porque esse assunto é muito pertinente, o brasileiro acompanha diariamente, né, números recordes de desmatamento, e a gente quer entender melhor esse processo e também voltar um pouquinho no tempo, porque o senhor foi exonerado do comando, né, do órgão responsável pelos dados de medição de desmatamento no Brasil, justamente por fazer o seu trabalho e por defender os profissionais do Instituto, né? Só para relembrar aqui, no dia 21 de julho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro criticou o INPE e declarou que os dados sobre o desmatamento faziam campanha contra o Brasil e insinuou que a gestão do senhor estava a serviço de alguma ONG. Qual foi a principal motivação para enfrentar publicamente esse negacionismo do governo Bolsonaro e essa campanha difamatória contra a ciência? Essa pergunta é muito importante, Amanda. Talvez as pessoas não saibam, mas os ataques ao INPE começaram desde quando o governo Bolsonaro tomou posse. Logo no dia 15 de janeiro, o ministro Ricardo Salles fez seu primeiro ataque numa entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que os dados do INPE não eram suficientemente precisos para tomar qualquer ação de cerceamento, de desmatamento na Amazônia e em outros biomas. Ele passou por cima totalmente dos resultados que nós observamos desde 2004 até 2012, começou no governo Lula, terminou no governo Dilma, que os dados do INPE que foram feitos, aliás, por demanda, um sistema introduzido por demanda da Marina Silva, de alertas diários de desmatamento. Com isso, o governo conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia de mais de 80%. Baixou de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2004
a cerca de pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados em 2012. Esse resultado, Amanda, já foi elogiado pela mesma revista Nature, na ocasião, como um exemplo paradigmático de controle ambiental. Quer dizer, o Brasil estava na fronteira, protagonizando o desenvolvimento sustentável, né? E o ministro Ricardo Salles simplesmente passou por cima disso tudo, criticando o INPE. E essas críticas, não vou entrar, todas as coisas que aconteceram, foram ao longo do semestre todo. Então, quando teve aquela entrevista drástica do presidente Bolsonaro, acusando os dados do INPE de mentirosos, né, eu tinha certeza que isso já vinha numa tentativa de calar a boca do INPE, porque o INPE era uma pedra no sapato do governo Bolsonaro. Nós sabemos que, desde quando ele, antes de tomar posse, ele criticava o IBAMA, criticava o ICMBio, dizia que não ia conceder nem mais 1 centímetro quadrado de reserva indígena. Então, mas o INPE continuava de uma forma cientificamente correta e independente, sempre a prover os dados publicamente de desmatamento. Isso incomodava o governo. Antes mesmo do Bolsonaro criticar, cerca de um mês antes, o general Heleno, numa entrevista à BBC, disse que os dados do INPE eram manipulados. Então, esse ataque era muito grande, e eu percebi, Amanda, que se eu não reagisse fortemente, o que iria acontecer provavelmente eles esperavam que eu pedisse demissão, e talvez colocar um militar como diretor do INPE. Né? Mas eu não o fiz. Eu entendi que era necessário reagir fortemente, trazer o caso à sociedade, à imprensa, e isso, de uma certa forma, foi bom, porque preservou o INPE. Ele não conseguiu calar o INPE, que continua fornecendo os dados corretos. Exato. E esse reconhecimento e prestígio que o senhor tem, né, no exterior pela sua experiência e atuação também já te rendeu o Prêmio Internacional Liberdade e Responsabilidade Científica, que foi concedido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência. E o senhor mencionou agora como as publicações internacionais viam o sistema do INPE, né, como muito importantes para conter o avanço do desmatamento. Aí eu te pergunto, qual é o preço que o Brasil está pagando internacionalmente por ser omisso com o desmatamento da Amazônia e de outros biomas? Olha, isso é um preço muito alto, Amanda, e triste, né? Porque desde quando tivemos a Conferência do Rio, ainda, para não colocar só no governo, foi no governo Collor que tivemos a Conferência do Rio, né? Mas, desde então, o protagonismo do Brasil nessa questão de aquecimento global e trabalhar contrariamente ao desmatamento era enorme. Várias publicações eram feitas elogiando o Brasil, né? Quando teve o Acordo de Paris, em 2015, outro artigo muito importante publicado por pesquisadores de Harvard, da Columbia University, da NASA, conclamava os outros países a seguirem o exemplo do Brasil, de fornecer dados abertos sobre desmatamento e dados precisos. Isso para ver o tamanho do protagonismo do país, né? Isso tudo foi jogado no chão pelo governo Bolsonaro. E de uma forma muito estulta, Amanda, porque ele não percebe o perigo que isso é para o país. Porque quem viaja pelo exterior sabe que os europeus, e mesmo na China e em outros lugares, já se preocupam fortemente com a questão do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa agroindústria, que sofre grandes concorrências internacionais, os competidores usam esse fato, que agora está desmatando para produzir. Teve um artigo recente, Amanda, agora do Dr. José Marengo, que é um pesquisador famoso do CEMADEM em São José dos Campos. Ele mostrou que a fronteira agrícola entre o Cerrado e o Amazonas já está sofrendo fortemente com relação ao desmatamento e à seca. Então, isso vai afetar, eles não percebem o quanto isso vai afetar nosso próprio agronegócio no futuro.
Exatamente, a gente está escutando aqui o físico, engenheiro e professor Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente está falando sobre o avanço do desmatamento na Amazônia e outros impactos também. A gente tem pergunta aqui do nosso público. O João Ricardo Roque pergunta se o INPE tem alguma pesquisa de monitoramento contínuo sobre radiação solar nas diferentes regiões do Brasil, com ciclos de 11 anos a tempestades solares, né? Ele comenta qual é o impacto na agricultura e na vida humana. Uma pergunta muito importante, e tem duas respostas a isso, né? Vocês sabem que o futuro do desenvolvimento sustentável, principalmente no país, vai depender fortemente da geração de energia solar e eólica também, né? Então, o INPE é o responsável por produzir o mapa de radiação solar em todo o país. Talvez a sociedade não saiba, mas aqueles que fazem planejamento de instalação de sistemas solares, o INPE provê os dados, né, muito útil para o país. E tem outro ponto que ele mencionou, Chantor, que é muito importante. O Sol, Amanda, ele tem um efeito enorme sobre a Terra, nas radiações que vêm do Sol, que nós chamamos de vento solar, que manda partículas carregadas na direção da Terra, e dos outros planetas também. No caso da Terra, se não houvesse o campo magnético da Terra, não haveria vida em nosso país, porque essa radiação, as partículas altamente energéticas, destruiriam moléculas e a vida, né? Mas nós somos blindados pelo campo magnético da Terra, que evita que essas partículas desviem essas partículas, evite que entrem na Terra. Mas isso, quem perguntou fez a pergunta correta, isso varia muito durante o ciclo solar, que é da ordem de 11 anos. Tem períodos que isso aumenta fortemente e pode afetar comunicações por satélites, voo de aviões de mais alta altitude, até os sistemas de distribuição de energia elétrica na Terra. E o INPE tem um sistema, o único sistema de toda a América Latina, né, que dá o aviso do que nós chamamos do clima espacial. Monitora constantemente o que está vindo do Sol e, com uma antecedência de 8 horas, mais ou menos, pode dizer o que vai acontecer, se satélites têm que ser desligados, os aviões podem sofrer algum dano, né? Isso é muito importante e é outro serviço que o INPE presta à sociedade brasileira. Olha o impacto, né? A importância desse tipo de instituto para a sobrevivência, né, de vários sistemas aqui também no país. Ele pergunta também, o mesmo João Ricardo Roque, qual é a relação dos efeitos do percurso. Aí, João Ricardo Roque, ele vem com expressões aqui que o senhor vai ter que explicar para a gente. Analema, percurso analema do Sol, que acontece anualmente na agricultura, pecuária, clima e no homem do campo, expostos continuamente aos efeitos das radiações solares. Bom, essa pergunta é um pouco mais complexa, né? Eu mesmo, vou ser honesto para ele, não se lembro muito bem qual é o significado de analema, né? Mas eu posso dizer que essa questão principalmente a questão da radiação solar, né? O que ele influencia sobre a Terra. No caso da agricultura, que ele está mencionando, pode realmente haver efeitos mais fortes, mas não tão complexos assim que nós tenhamos que nos preocupar. O mais importante nos efeitos do Sol é realmente a questão de comunicações, estabilidade de satélites, voos e também, é claro, talvez isso que ele queira se referir, a indução de correntes pelo solo. Mas isso é um pouco menor do que a questão espacial. Doutor Ricardo, também o governo atua desde o início do mandato, né, como a gente estava conversando no início, além de ficar desmentindo as instituições, né, atrapalhando o trabalho dos cientistas, eles também estão trabalhando fortemente para a entrada do Brasil na organização, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E tinha também o Trump como
um possível aliado para essa entrada, né, para facilitar a entrada do Brasil. A organização aprovou o início da negociação para o ingresso do país, né, que é um processo que pode levar anos. O senhor acha que é possível almejar essa entrada com tanto descaso para as questões ambientais? Esse comportamento do governo Bolsonaro pode atrapalhar essa entrada na organização? Atrapalha fortemente, Amanda. E é mais do que as questões ambientais, né? Porque o governo Bolsonaro não só trabalhou contrário às questões ambientais, ele disse, né, que o aquecimento global era um complô marxista, chegar a dizer absurdos como esse, né? Mas, por outro, também, e que talvez seja menos percebido pela sociedade, o trabalho contra o progresso da ciência. Então, o governo Bolsonaro reduziu fortemente os investimentos para a pesquisa científica no país. E eu tenho dito, Amanda, que nós não teremos um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e econômico nesse século, sem políticas públicas fortemente embasadas no avanço científico e tecnológico. Qualquer governo que entra tem que ter isso em mente, certo? Porque as soluções são cada vez mais complexas, os problemas são mais complexos, e as soluções dependem de uma mentalidade de utilizar o que nós conhecemos de mais avançado. E o governo Bolsonaro vai exatamente ao oposto disso. Ele causa muito má impressão nos atores internacionais, né? Eu tenho também dito, Amanda, que independente de governo que entra, essa questão ambiental vai ter que ser pensada como uma política estratégica do país. Não vai haver, na minha opinião, nenhuma forma de nós evitarmos um aumento médio da temperatura global de 1,5 a 2 graus centígrados até 2050. Isso vai significar, Amanda, que toda aquela região mais seca que nós temos no Nordeste vai avançar na direção do centro do Brasil, na direção central do Brasil, onde temos grande produção agrícola. Então, qualquer governo que tem vai ter que pensar a formulação de políticas públicas para preparar o país para esse novo cenário. Então, isso só pode ser feito com forte base no progresso científico e tecnológico, coisa que vai contrária à mentalidade do atual governo. E a gente fala muito de Amazônia, o senhor está falando desse avanço, né, de áreas mais secas para essas áreas de produção agrícola, a gente lembra imediatamente do Cerrado, que, claro que a Amazônia tem uma grande importância, ela acaba tomando esse protagonismo na discussão. Eu queria que o senhor falasse também sobre esse avanço, essa ameaça ao Cerrado, que é quem de fato guarda a água, né, que a gente consome no país. O Cerrado é uma região importantíssima para a fronte de vários rios, né? Começando pelo São Francisco e também na nossa produção agrícola. E acontece que a maior parte da água, que no final acaba chegando no Cerrado, depende dos chamados rios voadores, que vêm da Amazônia, né? Que depende de manter a Amazônia preservada. Se nós diminuirmos, e tem um trabalho muito recente, Amanda, de um professor brasileiro famoso, publicado também na própria revista Nature, agora que mostra a diminuição enorme da quantidade de água do país. Com satélites, eles tiram fotos, né, imagens, de quanto tem de água disponível. E eles preveem, é interessante que no Amazonas, no norte do Amazonas, ficou mais úmido, mas a região central todinha, incluindo São Paulo, Cerrado, Minas Gerais, a seca está aumentando. Então, você veja, nós tivemos a maior percentual de seca em 91 anos de registro, sabe? E nós temos que nos preocupar com isso. Não é questão só do aquecimento global, mas nós temos que ter uma política estratégica para preservar principalmente o Cerrado. Não tem a menor dúvida que o Cerrado é importantíssimo. E aí que vem, eu quero fazer outra crítica ao governo. Uma coisa que o INPE faz muito bem é o monitoramento do Cerrado. O monitoramento do Cerrado, também com satélites, né, de desmatamento no Cerrado. O projeto de monitoramento do Cerrado terminou em
final do ano passado, por falta de recursos. Os recursos que nós fazíamos isso eram obtidos do Fundo Amazônia. O último contrato com o Fundo Amazônia até fui eu que assinei. O governo não se preocupou em dar continuidade, sabe? Então, o Brasil está ameaçado, o INPE está ameaçado, de, a partir de março, não ter condições para monitorar o Cerrado. Olha que coisa, mas é tão estúpida que é difícil de acreditar numa coisa dessa. Mas o governo não se preocupa. Eu espero que outros atores consigam reverter essa política que afeta muito o nosso país. Aqui tem também uma outra mensagem, doutor Ricardo, que pergunta se a população já começa a pagar pelo preço desse desmatamento agora, se o que a gente está assistindo, né, tanto de enchentes quanto de fenômenos de seca, que vários produtores estão perdendo tudo, se isso já é efeito do desmatamento, a gente já paga esse preço? Parcialmente, Amanda, porque essa questão de seca e regime de chuvas, ela depende mais da circulação global, né? Então, nós estamos num ano que nós chamamos do fenômeno El Niño, que é a variação da temperatura da água no Pacífico. Ele tem um efeito maior até do que a questão da nossa umidade local que vem da Amazônia. Então, parte vem disso. Mas a outra parte, realmente, da Amazônia, como eu mencionei, essa borda entre o Cerrado e a Amazônia, e tem um arco, Amanda, que chama o Arco do Desmatamento, que vem desde o Maranhão, bordeja todo o sul da Amazônia e vai até Mato Grosso. Nessa região, as pessoas que vivem ali sabem, o período de seca já está durando da ordem de 3 semanas a mais que o resto da Amazônia. A temperatura média já chega a ser da ordem de 2 graus acima da Amazônia. É claro que nós, mais no sul, no sudeste, nos sentimos isso, mas os que estão lá sentem, né? Estão sentindo muito forte e já percebem o que está acontecendo. Entrevista. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua primeira participação no Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Para mim é um grande prazer, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, secretário, a gente estava aqui conversando com o doutor Ricardo Galvão, né, e todas essas preocupações aqui também do público. Queria que a gente começasse essa conversa com você explicando o papel da secretaria no apoio, né, aos quadros do PT, no executivo e no legislativo nessa formulação de políticas públicas, em pensar o meio ambiente. É uma boa pergunta, Amanda. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, é importante que a gente cite sempre desenvolvimento, ela teve um processo de sucessão, assim como os outros setoriais de secretarias, em 2021. E foi a secretaria que teve o mais aumento. Então, nós tivemos um número recorde de participação de militantes, tivemos a constituição de secretarias ou setoriais de meio ambiente em 24 estados e no Distrito Federal, antes era um número bem menor, e cada uma dessas secretarias estaduais de meio ambiente tem um papel extremamente ativo. Ontem, por exemplo, nós publicamos no site nacional até uma nota da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, que fala justamente sobre um empreendimento que vai impactar muito negativamente o Pantanal. Uma nota extremamente bem articulada, bem embasada. Então, o papel que nós temos, justamente de assessoria, de apoio a nossos governos executivo e legislativo, ele se dá permanentemente. Nós temos hoje, por exemplo, o desafio de discutir o programa de governo de Lula, de fazer esse debate com diversos segmentos sociais, de contribuir para que nós possamos ter um programa que seja execuível, interessante, sustentável, que tenha o meio ambiente e a transição socioecológica na sua centralidade, que compreenda que a questão ambiental é algo estruturante, e nós temos a dizer que estamos muito satisfeitos, porque o próprio Lula, ele já assimilou essa temática, já assimilou essa compreensão. Se nós pegarmos, por exemplo, o discurso dele em Bruxelas, nós vamos observar que ele coloca no mesmo pé de igual a questão ambiental com o combate à pandemia e a instalação de um serviço de saúde universal no mundo todo, combate à desigualdade social, o cuidado com a revolução tecnológica e digital que gera muita precarização do trabalho. Então, ele coloca a questão ambiental como um dos 4 principais, vamos dizer assim, elementos ou temas que a contemporaneidade tem que discutir.
E nossa bancada é ótima, nossa bancada é a bancada mais ativa, do ponto de vista da denúncia de todos os projetos que estão em tramitação do governo Bolsonaro, que procuram destruir todo o arcabouço institucional que foi formado desde a redemocratização, desde a Constituição de 1988, e também de propor uma série de propostas, né, uma série de projetos interessantes. Lógico que o momento atual é mais de resistência, é mais de evitar que nós tenhamos um retrocesso. E, conversando com o nosso amigo Nildo Tato, que é deputado federal e que me antecedeu, nós percebemos que houve um avanço muito grande por parte do Executivo Federal em destruir o IBAMA, destruir o ICMBio, como muito bem aqui falou há pouco o Ricardo Galvão, mas, felizmente, eles não conseguiram avançar tanto assim no Congresso Nacional com a legislação de desmonte, que está havendo agora mais um passar a boiada, mais pela inação ou até mesmo pela ação que objetiva destruir os órgãos de controle. Então, a SMAD tem esse papel de estar junto com os deputados, de estar junto com os senadores. Nosso companheiro Jacques Wagner agora preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado, tem feito um trabalho primoroso, um trabalho extremamente consistente, né, e de contribuir com o debate programático. Nós, recentemente, por exemplo, estivemos reunidos, a convite do companheiro Mercadante, com as fundações de outros partidos, especificamente com a fundação do PV, e já conseguimos até mesmo publicar uma declaração conjunta da Perseu Abramo com a Fundação Verde, justamente identificando que nós temos uma grande aliança nesse segmento. Então, nosso papel é esse, é discutir um programa, e volto a dizer, nosso grande desafio vai ser demonstrar que meio ambiente não é algo que vai colocar obstáculos ao desenvolvimento. Meio ambiente não é um obstáculo, meio ambiente é uma oportunidade. Se nós pegarmos as oportunidades que nós temos, por exemplo, de geração de emprego, de trabalho, com reflorestamento, nós vamos ver, pelos cálculos que nós temos hoje, nós podemos criar até 2 milhões de empregos, 2 milhões de postos de trabalho, se nós vamos dizer assim, se nós conseguirmos recuperar a Amazônia. A Amazônia já foi destruída em 20%. Então, somente aí nós temos muitos empregos. Se nós pegarmos a nossa necessidade de fazer uma transição na matriz energética, energia solar, energia eólica, geram também muitos empregos. E meio ambiente também está nas cidades, Amanda. Se a gente for observar todos os programas do PT, já colocam que nós devemos universalizar o saneamento básico. Devemos fazer uma grande reforma urbana, tendo por base o Estatuto das Cidades. Devemos investir muito em mobilidade urbana. E nós sabemos que quando a gente fala de habitação popular, saneamento básico, reestruturação das cidades, o que você mais tem é a geração de empregos. Então, nosso grande desafio, isso o presidente Lula já coloca com muita propriedade, é mostrar à população que o meio ambiente não é um obstáculo, é uma oportunidade para a gente se transformar numa grande potência ambiental. Secretário, e você tocou em pontos aqui que a gente conversou agora também com o doutor Ricardo Galvão, né, sobre a recuperação e fortalecimento desses órgãos de controle, né, a recuperação de áreas degradadas, que também são oportunidades econômicas, porque vão gerar emprego, vão desenvolver aquela área também, e também essa ação articulada do Estado, dele estar presente nesses locais que são estratégicos, né, de serem protegidos. Isso é uma resposta, assim, fundamental, importante, diante desse descaso, o PT tem que mostrar que faz a diferença, que tem essa capacidade de fazer diferente? Não, exatamente, Amanda, e vocês estão de parabéns em terem convidado o professor Ricardo Galvão. Nós aqui, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, tivemos o prazer de tê-lo aqui em 2020, num congresso nosso, e ele teve um papel destacadíssimo, porque é um homem de ciência, uma pessoa que é ligada à pesquisa científica, não é ligada à militância nem política partidária, mas que teve um papel destacado porque hoje a ciência tem que ser o balizamento de tudo. E hoje a ciência é que está sendo mais atacada, seja na campanha de vacina, seja na campanha pelo desmatamento. Então você tocou num ponto que é fundamental, o papel do Estado. O papel do Estado vai estar no centro da discussão de 2022. O papel do Estado, por exemplo, no estímulo à retomada da economia. O Lula já deixou isso bastante claro. O papel do Estado com a reforma tributária que tribute os ricos e aumente os recursos para os investimentos em programas sociais. Isso é papel do Estado. Essa centralidade e essa importância do Estado como elemento promotor de desenvolvimento, regulador, fiscalizador, está na base também da questão do meio ambiente.
É importante, nós que somos do PT vamos sempre discutir com diversas iniciativas privadas, mas não cabe a gente deixar na mão do mercado ou das empresas particulares a responsabilidade pela preservação do meio ambiente. O mercado pensa a curto prazo. É que lucro você vai ter para o próximo balanço que vai aparecer na Bolsa de Valores de 3 em 3 meses. O Estado pensa a longo prazo. O Estado tem um projeto de longo prazo. Se nós deixarmos na mão do mercado, o próprio agronegócio vai se inviabilizar. O Ricardo aqui, por exemplo, o Ricardo já falou isso aqui antes. Se nós pegarmos, ele citou o Carlos Nobre, que em breve nós estaremos fazendo um debate com o Carlos Nobre. Carlos Nobre foi o grande pesquisador que mais estudou a questão dos rios voadores. A gente tem chuva no centro-sul do país, porque essa chuva vem da Amazônia. Quando a gente desmata a Amazônia, aumenta em 2 graus a temperatura da Amazônia, a gente diminui a quantidade de água que é bombeada pelos rios voadores da Amazônia. Ali você tem na Amazônia uma quantidade de 10 bilhões de litros de água que é bombeada pelas plantas para a atmosfera por segundo. Né? É chamada evapotranspiração. E essa umidade, que é aquela névoa que nós observamos por cima da floresta amazônica, é carregada pelo vento que vem do oceano, bate na Cordilheira dos Andes e depois chega no centro-oeste e no sul. Se a gente deixar na mão somente do agronegócio, ele já está se inviabilizando. O próprio agronegócio do jeito que ele é hoje. E nós defendemos um novo modelo. Por quê? Porque o regime de chuvas está diminuindo na região centro-sul. Nós estamos pagando bandeira vermelha na conta de luz. Isso é resultado do desmatamento da Amazônia. Nós estamos tendo, vamos dizer assim, racionamento de água em várias cidades de São Paulo. Isso é resultado do desmatamento da Amazônia. Tudo é interligado. Então, a ciência é nosso grande instrumento, é nossa grande aliada, para, inclusive, chamar não somente os movimentos sociais, que são nossos aliados, mas, inclusive, o empresariado dizer o que vocês estão fazendo está inviabilizando o negócio de vocês. Eu já vi alguns estudos de geólogos e o pessoal que lida também com agronomia, que identifica que o solo da Amazônia não é apropriado para grandes plantações de soja, nem pecuária. É um solo que, com esse tipo de atividade, rapidamente ele se degrada, e depois de 5 anos, essas terras são abandonadas, e o agronegócio passa a invadir outras terras, a desmatar outras terras. Então, é um sistema que é insustentável. Então, vocês estão de parabéns por trazer o Ricardo, e acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais mesmo da universidade, assim como dos movimentos sociais e das lideranças políticas. Benildon Silva, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, está falando com a gente agora no Jornal Rádio PT de hoje. O José Wilson pergunta aqui, não só ele, tem outras perguntas aqui também, outras pessoas perguntando sobre secretarias ou sessões da secretaria voltadas para a agroecologia. E se seria possível ampliar essa discussão aí também com a sociedade. Eles querem saber da agroecologia e tem gente pedindo o seu endereço de redes sociais também, secretário. Não, isso é fundamental. Nós recentemente tivemos uma reunião muito boa com a Elisângela, que eu até sugiro vocês convidarem ela aqui, que é a nossa secretária de Assuntos Agrários do PT. Nós estamos trabalhando juntos, porque o mais interessante, voltando ao que eu falei no início, meio ambiente é uma oportunidade, não é um obstáculo. Nós já temos hoje como ter agroecologia, como ter agroflorestas extremamente produtivas, que não destroem a floresta e que são até mais rentáveis, dão até mais dinheiro do que o agronegócio. Então, e nós temos em cada estado uma SMAD que está trabalhando nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, o Pará. O Pará tem uma produção de açaí feita com floresta em pé, por cooperativas, majoritariamente com mulheres, e você não tem emissão de carbono, porque ali na floresta mesmo, você não derruba a floresta, não toca fogo na floresta, o que é dispensado vira adubo da própria floresta. A rentabilidade, Amanda, do açaí é 5 vezes maior do que da soja. Não é 5% maior, multiplica por 5 a rentabilidade da soja, e multiplica por 10 a rentabilidade da pecuária, porque a pecuária extensiva, você desmata um monte, você destrói um monte, e você tem um boi a cada hectare. Então, a produtividade não é grande. Então, nosso desafio, nós vamos começar a fazer agora caravanas do meio ambiente de todo o interior. Nós vamos, em cada um desses territórios, vamos mostrar o que já é feito de concreto, o que já é feito de produtivo, especialmente na área da agroecologia, da agrofloresta, para dizer, solução existe. Solução nós temos como apresentar. A Embrapa tem um papel fundamental nisso. A Embrapa, especialmente nos governos do PT,
investiu muito. Nós temos hoje, trabalhando na Secretaria de Assuntos Agrários, dezenas de trabalhadores, de técnicos, de agrônomos da Embrapa. Nós já temos tecnologia para poder formar, né, uma agricultura sustentável, sem agrotóxico, sem derrubar a floresta, com emissão zero de carbono. O nosso governo vai ter que investir mais nisso. Nós já temos os meios. Nós temos a Embrapa, o Estado, novamente, como você falou, o Estado tem um papel fundamental, e temos os bancos públicos. O PT já inovou antes, fazendo um grande financiamento da agricultura familiar. Mas nós também financiamos muito o agronegócio. Eu não sou contra que a gente tenha relação com o agronegócio, mas o agronegócio vai ter que ter uma nova forma de produzir, e nós devemos financiar mais a agroecologia do que o agronegócio. Isso que eu acho que é interessante. Em 2018, no programa de Haddad, nós já dissemos isso, nós já apresentamos essa questão. Nós temos outras formas de produzir. As próprias empresas devem ter outra forma de produzir. E o Estado deve ser um indutor dessa mudança do perfil produtivo. Agora, nós temos que ter prioridade com o nosso pessoal, com o pessoal do Movimento Sem Terra, da agricultura familiar, do agroecologia, que eles têm alternativas. E nós vamos em cada um desses, já marcamos para ir no Pará, no Amazonas, estamos marcando também no Maranhão, no Mato Grosso, e nós vamos mostrar que se nós procurarmos, o nosso povo, especialmente as comunidades tradicionais, tem muito a nos ensinar. Como produzir, como sobreviver com dignidade e com a rentabilidade maior do que o próprio agronegócio tradicional. Eu queria dar meu e-mail, esmad@pt.org.br, certo? E eu também é o e-mail da secretaria, né? Deixa eu colocar aqui para quem está moderando o chat. SMAD, é isso? SMAD. SMAD. Isso, @pt.org. Pronto, aí já está aberto esse canal, né, de comunicação com vocês, e a secretaria, a Thaísa vai colocar aqui no chat, e vocês podem entrar em contato com a secretaria e tirar essas dúvidas e fazer essa ponte também. Eu agradeço muito sua participação hoje, secretário, aqui com a gente, a primeira de muitas, espero, aqui no nosso Jornal Rádio PT. Muito obrigado, Amanda, é um prazer, até porque eu também sou formado em jornalismo, então podem contar com a gente. Um grande abraço. Colega, vamos lá. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Rádio PT, aqui toca democracia.